Em São Mateus, no capítulo 21, do versículo 28 em diante, tem aqui a história, a parábola dos dois filhos. Essa parábola é muito significativa e muito interessante, porque o pai, um determinado pai aqui na parábola, ele chegou, ele tinha dois filhos, e ele perguntou para um filho assim: filho, eu estou precisando que você vai trabalhar lá na fazenda hoje, você pode trabalhar? Aí o filho disse: não, sim, posso trabalhar sim, só que não foi. Aí depois ele se dirigiu ali ao segundo filho, falou a mesma coisa. Aí ele disse: não quero, não vou. E depois ele se arrependeu e foi. Aí Jesus, pegando essa situação dos dois filhos, ele fez uma pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? E a aplicação que Jesus fez foi a seguinte: que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Quer dizer, o povo de Israel, eles diziam que seguiam a Deus, mas muitos deles, a maior parte, de fato não seguia. E outras pessoas que eles condenavam, que consideravam como grandes pecadores, como os publicanos e as prostitutas, as meretrizes, esses muitas vezes, que aparentemente diziam não para o reino de Deus ou para fazer a vontade de Deus, mas se arrependiam e criam depois, no caso em Jesus, e obedeciam. Então ele diz que esses vos precedem, esses vão antes de vocês no reino de Deus. Os evangélicos no geral, os católicos e pessoas que alegam defender a Bíblia, muitas vezes nós podemos também ser comparados, né? Ou então assim considerados como esse filho que disse sim. Mas se de fato nós não estivermos fazendo a vontade do Pai, nós podemos ser aqueles filhos que dizem sim, mas que na realidade não fazem. E outros que até hoje em dia se apresentam como não cristãos, quem sabe, ou mesmo que acreditem em Deus, optem por dizer que não vão seguir uma religião ou não vão seguir a Deus, mas quem sabe depois se arrepende e acaba precedendo a nós no reino dos céus. Então esse texto é interessante para a gente fazer assim, uma consideração nossa mesmo, né? Para que nós não sejamos esses que dizem sim e que no final das contas acabam não fazendo. Nós devemos dizer sim e depois fazer a vontade do Pai. E não ficar dizendo que vai fazer e não fazer. Que Deus abençoe a cada um de nós. Anote em sua Bíblia.